Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 21º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 21. Logo fui levado à presença do magistrado, um homem de idade, bondoso e com modos calmos e suaves, mas ele olhou para mim com certo grau de severidade. Então, voltando-se para os meus condutores, perguntou quem se apresentava como testemunha nesse caso. Cerca de meia dúzia de homens se aproximou e um deles foi escolhido pelo magistrado. Ele declarou que estava pescando na noite anterior com seu filho e o cunhado, Daniel Nugent, quando por volta das 10 horas observaram uma forte explosão ao norte e que, em consequência disso, rumaram para o porto. A noite estava muito escura, já que a lua não havia subido ainda. Não desembarcaram no porto, mas como estavam acostumados, num riacho cerca de 2 quilômetros abaixo. Ele caminhou na frente carregando parte dos equipamentos de pesca, e seus companheiros o seguiram a alguma distância. Enquanto avançava pela areia, tropeçou em alguma coisa e se estatelou no chão. Seus companheiros correram para ajudá-lo e, à luz de lanternas, descobriram que ele havia caído sobre um corpo, de um homem aparentemente morto. A primeira suposição deles foi de que o cadáver seria de alguma pessoa afogada, jogada na praia pelas ondas, mas após examinarem, descobriram que as roupas não estavam molhadas, e até que o corpo não estava tão frio. Levaram-no imediatamente para a cabana de uma velha senhora perto do local e tentaram, então, trazê-lo de volta à vida. Parecia se tratar de um belo jovem, com cerca de 20, 25 anos de idade, que aparentemente havia sido estrangulado, pois não havia outro sinal de violência além de marcas pretas de dedos no pescoço. A primeira parte desse depoimento não me interessou em nada, mas quando as marcas de dedos foram mencionadas, lembrei-me do assassinato de meu irmão e fiquei extremamente agitado. Minhas pernas tremiam e uma névoa me cobriu os olhos, o que me obrigou a procurar apoio em uma cadeira. O magistrado observou-me com um olhar atento e naturalmente obteve uma intuição desfavorável ao meu comportamento. O filho confirmou o relato de seu pai, mas quando Daniel Nugent foi chamado, jurou positivamente que pouco antes da queda de seu companheiro, avistou um barco com um único homem a curta distância da praia, e que, na medida que ele podia julgar pela luz de algumas estrelas, seria o mesmo barco pelo qual eu tinha acabado de aportar. Uma mulher depôs que morava perto da praia e que estava à porta de sua casa esperando o retorno dos pescadores, cerca de uma hora antes de saber da descoberta do corpo, quando viu um barco com apenas um homem se afastando daquela parte da costa, onde o cadáver foi encontrado mais tarde. Outra mulher confirmou o relato do pescador, de que levaram o corpo à sua casa. Não estava frio, colocaram-no numa cama e esfregaram-no. Daniel foi até a cidade atrás de um boticário, mas aquela vida já havia desaparecido. Vários outros homens foram questionados sobre o meu desembarque. Todos concordavam que, com o forte vento norte que soprou durante a noite, era muito provável que eu tivesse tentado me afastar por várias horas, mas havia sido obrigado a retornar quase que ao mesmo ponto de onde partira. Além disso, observaram que parecia que eu tinha trazido o corpo de outro lugar, e como eu não aparecia conhecer a costa, era provável que pudesse tê-lo desembarcado no porto sem saber a distância da cidade ao lugar onde eu havia depositado o cadáver. Ao ouvir essas evidências, o Sr. Kirvin desejou que eu fosse levado à sala onde o corpo jazia para ser enterrado, para que eu pudesse ser observado o efeito que a visão do mesmo produziria em mim. Essa ideia provavelmente foi sugerida pela extrema agitação que eu demonstrava quando o modo do assassinato foi descrito. Assim, fui conduzido pelo magistrado e várias outras pessoas à estalagem. Não pude deixar de me surpreender com as estranhas coincidências ocorridas durante aquela noite agitada, mas lembro que havia conversado com várias pessoas na ilha que habitei sobre o tempo que o corpo havia sido encontrado. Eu estava perfeitamente tranquilo quanto às consequências do caso. Entrei na sala onde estava o cadáver e fui levado até o caixão. Como posso descrever minhas sensações ao vê-lo? Ainda me sinto ressequido de horror.
Não consigo refletir sobre aquele momento terrível sem tremer e agonizar. O inquérito, a presença do magistrado e das testemunhas passaram como num sonho na minha memória quando eu vi o corpo sem vida de Henry Clevel, esticado diante de mim. Ofegante, atirei-me sobre o corpo e exclamei: Minhas maquinações assassinas também o privaram da vida. Meu querido Henry. Duas, já destruí. Outras vítimas guardam o mesmo destino, mas você, Clevel, meu amigo, meu benfeitor. Minha carcaça humana não aguentava mais as agonias que eu suportava. Fui levado para fora da sala em fortes convulsões. Uma febre sucedeu a isso. Fiquei deitado por 2 meses a ponto de morrer. Meus desvários, como soube depois, eram espantosos. Eu me chamava de assassino, de William, de Justin e de Clerval. Às vezes, rogava aos meus atendentes que me ajudassem na destruição do demônio que me atormentava. Em outras ocasiões, sentia os dedos do monstro já agarrando meu pescoço, e eu gritava em voz alta com agonia e terror. Felizmente, como eu falava em minha língua nativa, somente Kirvin me entendia, mas os meus gestos e os gritos amargos foram suficientes para sustentar as outras testemunhas. Por que não morria, mais miserável do que qualquer outro homem antes? Por que não sossobrava no esquecimento e no descaso? A morte arrebata muitas crianças recém-nascidas, as únicas esperanças para os seus adorados pais. Quantas noivas e quantos jovens apaixonados não estavam um dia da flor da idade e da esperança, e no dia seguinte sendo devorados por vermes e pela podridão da sepultura? De que materiais eu era feito para poder assim resistir a tantos choques que, como o giro da roda, continuamente renovavam a tortura? Mas eu estava condenado a viver. Em 2 meses, encontrei-me desperto de um sonho, esticado numa cama miserável, cercado por guardas, carcereiros, grilhões e todo o desgraçado aparato de uma masmorra. Era de manhã, lembro-me, quando despertei e compreendi a situação. Esqueci-me dos detalhes do que havia acontecido e só senti como se de repente submergisse de algum grande infortúnio, mas quando olhei ao redor, vi as janelas fechadas e a sordidez do local em que estava. Tudo passou pela minha memória, num átimo, e eu gemi amargamente. Esse lamento incomodou uma senhora que cochilava numa cadeira ao meu lado. Era uma enfermeira contratada, esposa de um carcereiro, e seu semblante expressava todas aquelas más qualidades que frequentemente caracterizavam essa classe. As linhas de seu rosto eram duras e rudes, como as pessoas acostumadas a ver situações de miséria sem simpatia. Seu jeito expressava toda a sua indiferença. Ela falou comigo em inglês, e sua voz me tocou como uma daquelas que tinha ouvido durante os meus sofrimentos. Está melhor agora, senhor? Ela quis saber. Eu respondi na mesma língua, com voz fraca. Acredito que sim, mas se tudo isso for verdade, se realmente não sonhei, lamento ainda estar vivo para sentir tanta desgraça e horror. Por falar nisso, respondeu a senhora, se está se referindo ao cavalheiro que assassinou, também acho que seria melhor para o senhor se estivesse morto, pois creio que as coisas vão ficar ruins para o seu lado. Porém, isso não é da minha conta. Fui enviada para cuidar do senhor e deixá-lo bem. Faço a minha obrigação com a consciência tranquila. Seria bom se todos fizessem o mesmo. Eu me virei para a mulher com ódio. Como poderia pronunciar um discurso tão insensível para uma pessoa que acabava de ser salva, à beira da morte? Mas senti-me impotente, incapaz de refletir sobre tudo o que se passava. Todo o conjunto da minha vida parecia um sonho. Às vezes, eu duvidava se de fato tudo aquilo era verdade, porque jamais as coisas se apresentavam à minha mente com a força da realidade. À medida que as imagens que flutuavam diante de mim se tornavam mais distantes, fiquei febril. Uma escuridão me cercava. Não havia ninguém perto de mim que me acalmasse com uma voz suave de amor. Nenhuma mão querida me apoiava. O médico veio e prescreveu remédios que a velha preparou para mim, mas o obsoleto descaso era visível no primeiro, e a expressão de brutalidade estava fortemente marcada no rosto da segunda. Quem poderia estar interessado no destino de um assassino, senão o carrasco que justificaria seu salário? Essas foram as minhas primeiras reflexões, mas logo descobri que o Sr. Kirvin
me dedicou uma extrema bondade. Ele mandou preparar a melhor cela da prisão para mim. O local era miserável, mas de fato, o melhor. E foi ele quem providenciou o médico e a enfermeira. Na verdade, ele raramente foi me ver, pois, embora desejasse ardentemente aliviar os sofrimentos de toda criatura humana, não desejava estar presente nas agonias e nos trágicos delírios de um assassino. Vinha, portanto, às vezes, para cuidar que não se descuidassem de mim, mas suas visitas eram curtas e com longos intervalos. Um dia, enquanto eu me recuperava gradualmente, fiquei sentado numa cadeira, com os olhos entreabertos e as bochechas lívidas, como um morto, dominado pela tristeza e pela desgraça. Muitas vezes refletia se não era melhor procurar a morte do que desejar permanecer num mundo para mim repleto de miséria. Em certos momentos, considerei se não deveria me declarar culpado e sofrer as penas da lei, menos inocente do que a pobre Justine. Tais eram os meus pensamentos quando a porta da minha cela se abriu e o Sr. Kirwin entrou. O semblante dele expressava simpatia e compaixão. Puxou uma cadeira para perto de mim e falou em francês. Sinto que esse lugar é muito chocante para você. Posso fazer qualquer coisa para torná-lo mais confortável? Agradeço, mas nada que o senhor mencionar vale para mim. Em toda a terra não existe consolo que eu seja capaz de receber. Sei que a simpatia de um estranho pode ser de pouco alívio para alguém carregado por um infortúnio tão absurdo, mas espero que logo deixe essa melancólica estadia, pois sem dúvida provas podem ser facilmente trazidas para livrá-lo da acusação criminal. Essa é a minha menor preocupação. Por uma série de estranhos acontecimentos, eu me tornei o mais infeliz dos mortais. Perseguido e torturado, como sou e fui. A morte seria um mal para mim? Nada realmente poderia ser mais infeliz e agonizante do que as estranhas circunstâncias que têm ocorrido recentemente. Você foi, por algum acidente incomum, atirado nessa costa conhecida pela hospitalidade, e imediatamente apreendido e acusado de assassinato. A primeira visão apresentada aos seus olhos foi o corpo de seu amigo, assassinado de maneira tão inexplicável, colocado, por assim dizer, por algum demônio em seu caminho. Como disse o Sr. Kirvin, apesar da agitação que eu sofria com essa reconstituição de meus sofrimentos, senti também uma considerável surpresa pelo conhecimento que ele parecia possuir a meu respeito. Acho que alguma surpresa ficou estampada em meu rosto, pois o Sr. Kirvin se apressou em dizer: imediatamente após você adoecer, todos os papéis que estavam em seu poder foram trazidos a mim. Eu os examinei para descobrir alguma indicação pela qual pudesse enviar a seus parentes um relato de sua desgraça e de sua doença. Encontrei várias cartas, entre outras, uma que descobri desde o princípio que seria de seu pai. Imediatamente escrevi para Genebra. Passaram quase 2 meses desde o envio da minha carta, mas você está doente. Ainda agora treme. Não está preparado para suportar nenhum tipo de agitação. Esse suspense é 1000 vezes pior do que o mais terrível acontecimento. Diga-me que a nova cena de morte ocorreu e qual assassinato agora devo lamentar. A sua família está perfeitamente bem, Kieran afirmou, com gentileza. E alguém, um amigo, veio visitá-lo. Não sei por meio de qual sequência de pensamentos a ideia se apresentou, mas no mesmo instante imaginei que o assassino tinha vindo zombar de minha miséria e me provocar com a morte de Clerval, como uma nova incitação para eu concordar com os seus desejos infernais. Coloquei a mão diante dos olhos e gritei em agonia: Oh, leve-o embora! Não posso vê-lo! Pelo amor de Deus, não! Não o deixe entrar! Kirvin olhou para mim com um semblante perturbado. Ele não podia deixar de ver minha reação como presunção de culpa. Então, disse num tom bastante severo: achei, meu jovem, que a presença de seu pai seria bem-vinda, em vez de inspirar uma repulsa tão violenta. Meu pai? Exclamei, enquanto cada traço e cada músculo do meu rosto se transportavam de angústia para prazer. Foi o meu pai que veio? Que coisa boa, tão gentil quanto amável. Mas onde ele está? Por que não se apressa em me ver? A minha mudança de comportamento surpreendeu e agradou o magistrado. Talvez ele pensasse que a minha exclamação anterior fosse um retorno momentâneo ao delírio, mas então imediatamente retomou sua antiga benevolência. Levantou-se e saiu do quarto com a minha enfermeira. No instante seguinte, meu pai entrou.
Nada daquele momento poderia ter me dado mais prazer do que a chegada de meu pai. Estendi a mão para ele e chorei. Então o senhor está seguro. E Elizabeth? E Ernest? O meu pai me acalmou, com garantias de bem-estar dele, e ao tratar desses assuntos, tão interessantes para o meu coração, esforçou-se para levantar os meus humores desanimados. Mas ele logo sentiu que a prisão não podia ser um local que abrigasse a alegria. Que lugar foi esse em que você veio parar, meu filho? Ele comentou, olhando tristemente as janelas gradeadas e a miserável aparência da cela. Você viajou em busca da felicidade, mas uma fatalidade parece perseguir você. E o pobre Clerval, o nome de meu infeliz amigo assassinado, provocou uma agitação muito grande para ser suportada pelo meu fraco estado. Derramei lágrimas. Infelizmente, meu pai, algum destino do mais medonho tipo paira sobre mim, e eu devo viver para cumpri-lo, ou certamente deveria ter morrido no caixão de Henry. Não nos foi permitido conversar por muito tempo, pois meu precário estado de saúde exigia todas as precauções necessárias para garantir a minha tranquilidade. O Sr. Kirvin entrou e insistiu que minhas forças não deveriam ser esgotadas por muito esforço, mas a presença de meu pai era para mim como o do meu anjo da guarda, e gradualmente eu recuperei a saúde. À medida que a doença me deixava, fui sendo absorvido por uma melancolia sombria e soturna que nada podia dissipar. A imagem pavorosa de Clerval, assassinado, estava sempre diante de mim. Mais de uma vez, a agitação em que essas lembranças me lançavam fez meus amigos temerem uma recaída perigosa. Infelizmente, porque preservava uma vida tão desventurada e detestável? De certo, seria para que eu cumprisse o meu destino, que eu estava próximo de um desfecho. Oh, rapidamente, muito rapidamente, a morte abreviaria esses castigos e me livraria do imenso peso da angústia que me reduzia ao pó. E pela execução da sentença da justiça, eu ainda mergulharia no descanso. Então o aparecimento da morte se distanciava, embora o desejo estivesse sempre presente nos meus pensamentos. Muitas vezes fiquei sentado imóvel e mudo durante horas, desejando que alguma revolução poderosa pudesse enterrar a mim e ao meu destruidor em suas ruínas. A temporada de audiência se aproximava. Eu já tinha passado 3 meses na prisão, e embora ainda estivesse fraco e corresse continuamente o perigo de uma recaída, fui obrigado a percorrer cerca de 100 quilômetros até a capital da província, onde ficava o tribunal. O Sr. Kirin se encarregou pessoalmente de coletar o depoimento de cada testemunha e organizou minha defesa. Fui poupado da desgraça de ser julgado publicamente como criminoso, pois o caso não foi levado ao tribunal que decidia sobre questões de vida ou morte. O grande júri rejeitou a acusação, ao ser provado que eu estava nas Ilhas Orcas na hora que o corpo do meu amigo foi encontrado, e 15 dias depois de ser inocentado, fui solto da prisão. Meu pai ficou extasiado por me ver livre dos vexames de uma acusação criminal, porque novamente eu podia respirar ar fresco, e também pela autorização para poder voltar à minha terra natal. Eu não compartilhava desses sentimentos, pois para mim as paredes de uma masmorra ou de um palácio eram igualmente odiosas. Meu cálice da vida havia sido envenenado para sempre, e embora o sol brilhasse sobre mim, como sobre os alegres de coração, eu não via em volta de mim nada além de uma escuridão densa e assustadora, que não era penetrada por nenhuma luz, a não ser pelo brilho de 2 olhos que me fitavam. Às vezes eram os olhos expressivos de Henry, lânguidos de morte, dentro de órbitas escuras, quase cobertas pelas pálpebras e pelos longos cílios pretos que os aflanjavam. Às vezes eram os olhos turvos e sombrios do monstro, quando os vi pela primeira vez em meu laboratório em Ingolstadt. Meu pai tentava despertar em mim sentimentos de afeto. Ele falava de Genebra, que eu logo visitaria, de Elizabeth e de Ernest, mas essas palavras só atraíam profundos lamentos em mim. Às vezes, na verdade, eu sentia o desejo de felicidade e pensava com melancólico deleite em minha prima amada. Ou era devorado pela saudade da pátria, a malady de paz, a vontade de rever mais uma vez o lago azul e o rápido rio rodando,
que eu tanto amava desde a primeira infância. Mas o estado geral dos meus sentimentos era de um torpor, no qual a prisão era uma residência tão bem-vinda quanto uma paisagem divina da natureza. E esses ataques raramente eram interrompidos, a não ser por paroxismos de angústia e desespero. Nesses momentos, muitas vezes, eu me esforçava para pôr fim a essa existência que detestava, e assim necessitava de atendimento e vigilância incessante, que me impedissem de cometer algum terrível ato de violência. Porém, uma obrigação restava para mim, cuja lembrança final triunfou sobre o meu desespero egoísta. Era preciso que eu voltasse sem demora a Genebra, para vigiar a vida daqueles que tanto amava, e para ficar à espera do assassino. Porque, se algum acaso me levasse ao lugar do seu esconderijo, ou se ele ousasse voltar a me importunar com sua presença, eu poderia, com inquestionável objetividade, pôr fim à existência da monstruosidade, a imagem que havia dotado de zombaria de uma alma ainda mais monstruosa. Meu pai ainda quis adiar a nossa partida, temendo que eu não pudesse suportar o cansaço da viagem, pois eu estava em cacos e era a sombra de um ser humano. Minhas forças tinham desaparecido e eu era um mero esqueleto. Noite e dia a febre assolava minha carcaça devastada. Ainda assim, como eu insistia para que deixássemos a Irlanda com muita inquietação e impaciência, meu pai achou melhor ceder. Conseguimos passagens a bordo de uma embarcação para Havre de Grace e navegamos com vento bom, vindo das costas irlandesas. Era meia-noite. Deitei-me no convés e fiquei contemplando as estrelas e ouvindo o marulho das ondas. Saudei a escuridão que apagou a Irlanda da minha vista. Meu pulso batia com uma alegria febril quando eu refleti que logo veria Genebra. O passado surgia para mim à luz de um sonho espantoso. Embora a embarcação que eu estava, com o vento soprando da detestada costa da Irlanda e o mar ao redor me dissessem com muita força que eu não havia sido enganado por nenhuma visão, e que Clerval, meu companheiro e amigo mais querido, havia tombado vitimado por mim e pelo monstro da minha criação, repassei na memória toda a minha vida, a tranquila felicidade enquanto residia com a minha família em Genebra, a morte de minha mãe e a partida para Ingolstadt. Lembrei-me, estremecendo, do entusiasmo louco que me apressou a criar o meu inimigo medonho, e lembrei-me da noite em que ele viveu pela primeira vez. Eu era incapaz de seguir uma linha de pensamento. Milhares de sentimentos se apoderaram de mim. Chorei amargamente. Desde a minha recuperação da febre, eu adquirira o hábito de tomar toda noite uma pequena quantidade de laudano, pois só por meio dessa droga sedativa conseguia obter o descanso necessário para preservar a vida. Oprimido pela lembrança dos meus vários infortúnios, engolia então o dobro da quantidade habitual e logo adormeci profundamente. Mas o sono não me concedeu descanso aos pensamentos e à infelicidade. Meus sonhos apresentavam milhares de objetos assustadores. Pela manhã, fui acossado por uma espécie de pesadelo. Senti o aperto do demônio em meu pescoço e não consegui me livrar dele. Gemidos e gritos rangiam em meus ouvidos. Meu pai, que cuidava de mim, ao perceber a minha inquietação, me despertou. As ondas estavam escarpadas ao redor e o céu nublado em cima. O demônio não estava ali. Um sentimento de segurança, a sensação de uma trégua estabelecida entre o momento presente e o futuro, irreversível e desastroso, me transmitiram uma espécie de esquecimento tranquilo, a qual a mente humana era particularmente suscetível por sua própria estrutura. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.